Hoje, você vai descobrir a narrativa integral da Bíblia, compreendendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Desde a criação de Adão no Jardim do Éden, até o falecimento dos discípulos de Jesus, certamente, ao final deste vídeo, sua perspectiva será transformada. Você passará a valorizar ainda mais a palavra de Deus, contanto que esteja disposto a acolhê-la em seu coração. Se você tem dificuldades em interpretar a Bíblia, este vídeo facilitará sua compreensão. Após absorver tudo que será apresentado, estou convencido de que você se sentirá edificado e iluminado pelos ensinamentos das Escrituras. A história começa no princípio. Antes de tudo, existia apenas Deus, que é eterno e nunca teve um começo. Ele não foi gerado, existe desde sempre e é a fonte de tudo. Ele não é uma criação, é o Criador. Deus é o Pai da eternidade, um atributo que lhe é único. No início, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Ele fez o homem à sua imagem e, a partir dele, criou a mulher. Adão e Eva foram formados de maneira perfeita, puros e inocentes, desfrutando de uma comunhão plena com Deus e vivendo em harmonia no jardim, onde eram os cuidadores da criação divina. Entretanto, eles sucumbiram ao pecado, e toda a humanidade foi lançada nesse estado de depravação, pois todos estávamos representados em Adão. O casal teve 2 filhos, Caim e Abel. Por causa de seu ciúme, Caim tirou a vida de seu irmão, tornando-se o primeiro fratricida da história. Posteriormente, Adão e Eva tiveram um novo filho, Sete. Através dele, uma linhagem sagrada começou a se formar, voltada para Deus. Contudo, logo a terra se encheu de maldade e violência. Diante disso, Deus decidiu eliminar a humanidade que havia criado. Mas havia um homem justo chamado Noé. Assim, Deus instituiu um juízo por meio do dilúvio, resgatando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, juntamente com suas esposas, na arca que construíram. Por meio dos descendentes de Noé, Deus deu início à formação de diversas nações. Sem se tornou o ancestral dos povos semitas. Cam, o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o antepassado das nações europeias. Posteriormente, Deus selecionou uma família para estabelecer um povo que seria o veículo para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele convocou Abrão, oriundo de Ur dos Caldeus. Abrão abandonou sua terra e sua família, tornando-se um peregrino de fé e erguendo altares a Deus em suas jornadas. Essa jornada continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que gerou 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Ao deixar Harã, Abraão tinha 75 anos. Deus lhe prometeu um filho, o filho da promessa, e que se tornaria o pai de uma grande nação, através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão aguardou 11 anos pela realização da promessa de Deus. Sarai, sua esposa, ao perder a fé na promessa divina, ofereceu sua serva Hagar para que Abraão tivesse um filho com ela. Dessa união nasceu Ismael, que se tornou o ancestral de uma imensa nação, o povo árabe, que possui uma longa história de rivalidade com o povo de Israel. Quando Abraão já contava 99 anos, Deus lhe apareceu e mandou que ele saísse de sua tenda e contasse as estrelas no céu. Em seguida, Deus proclamou que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas e a areia da praia. Contudo, também revelou que eles seriam submetidos à escravidão por um período de 430 anos. Foi então que Deus alterou o nome de Abrão, que significa pai de muitos, para Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação. Quando o filho prometido ainda não havia vindo ao mundo, Abraão tinha 100 anos e sua esposa, Sara, estava com 90. Quando Isaque finalmente nasceu, ele se uniu a Rebeca, que por sua vez era estéril. Após 20 anos de matrimônio, Rebeca foi agraciada com a cura e deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou o progenitor dos Edomitas, enquanto Jacó, que recebeu o nome de Israel após sua transformação, tornou-se o antepassado dos israelitas. Jacó gerou 12 filhos e uma filha. Graças a José, seu penúltimo filho, a família de Jacó deslocou-se para o Egito, somando 70 membros. Eles se fixaram na região fértil de Gósen. Esse grupo de 70 indivíduos se reproduziu de maneira notável.
Após 400 anos de permanência no Egito, eles saíram sob a liderança de Moisés, contabilizando 600 mil homens, sem incluir mulheres e crianças, totalizando cerca de 2 milhões de pessoas. A travessia pelo deserto em direção à Terra Prometida foi iniciada. O que deveria levar 3 meses acabou se estendendo por 40 anos, devido à falta de fé do povo e ao relatório negativo dos 12 espiões enviados para investigar a Terra Prometida, onde 10 deles trouxeram notícias desalentadoras, provocando a rebelião da população contra Deus e Moisés. Perante os imponentes habitantes daquela região, o povo se sentiu insignificante e subestimou o poder divino. Como resultado, Deus os puniu de maneira rigorosa, condenando-os a perecer no deserto, permitindo apenas que Josué e Calebe, os espias leais, adentrassem na Terra Prometida. O povo de Israel passou 40 anos vagando pelo deserto, 1 ano para cada dia em que exploraram a terra. Esse deserto se transformou no maior local de sepultamento do mundo, onde toda uma geração que saiu do Egito encontrou seu fim, exceto pelos 2 homens que decidiram confiar em Deus. Após 40 anos de jornada, Josué, que era o servo de Moisés, liderou o povo na conquista da terra durante 6 anos, embora ainda houvesse muitas porções a serem conquistadas. Sob a orientação divina e uma capacidade excepcional, Josué introduziu o povo na Terra Prometida. Depois do falecimento de Josué, teve início um extenso período de 330 anos de governança teocrática, conhecido como a Era dos Juízes. Este foi um tempo marcado por grande instabilidade espiritual, com altos e baixos. Durante a época dos juízes, os israelitas agiam segundo suas próprias vontades. Devido à obstinação do povo israelense, eles enfrentaram a opressão de muitos inimigos. Nesse contexto, Deus levantou líderes notáveis como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Depois desse prolongado período, uma nova fase surgiu, a monarquia. Observando as nações vizinhas, o povo de Israel solicitou um rei, optando por não ter mais a liderança divina. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Saul exerceu o poder por 4 décadas. Iniciou seu governo de maneira modesta, mas finalizou de forma desastrosa. Ele começou seu reinado com simplicidade, mas ao longo do tempo, deixou-se levar pelo orgulho, pela crueldade e, por último, pela revolta e pela apostasia. Após sua morte, Davi assumiu o trono e também reinou por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu governo foi marcado por realizações. Davi solidificou seu reino e se destacou como o rei mais importante de Israel, acumulando bens, expandindo suas terras, vencendo exércitos, mantendo uma comunhão com Deus e sendo considerado um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter cometido graves pecados contra Deus, sua família e seu povo, ele se arrependeu e recebeu o perdão divino. Da sua linhagem nasceu o Messias. Após sua morte, seu filho Salomão o sucedeu no trono e governou por 40 anos. Ele buscou sabedoria de Deus, que lhe concedeu tanto sabedoria quanto riquezas. Tornou-se uma figura respeitada em sua época, construiu o templo em Jerusalém e viveu um período de paz em seu governo. Com o passar do tempo, o coração de Salomão se corrompeu devido ao grande número de suas esposas. Apenas em sua velhice, ele se voltou para Deus e se arrependeu de suas faltas. Dessa forma, o Reino Unido perdurou por 120 anos. Saul sucumbiu às armadilhas da bruxaria, Davi ao adultério e Salomão à idolatria. Deus atendeu ao pedido do povo por reis, mas eles enfrentaram as repercussões dessa escolha imprudente. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido, pois seu filho Roboão não aceitou a solicitação do povo para reduzir os altos impostos. O esplendor e o luxo do reinado de Salomão foram sustentados pelo trabalho árduo dos trabalhadores, que eram sobrecarregados por tributos elevados. Durante a mudança de poder, eles exigiram reformas e, diante da falta de resultados, não se uniram ao novo rei. Assim, 10 das 12 tribos se uniram contra Roboão e escolheram Jeroboão como seu novo líder, originando o Reino do Norte, que teve como capital a cidade de Samaria. O Reino do Norte perdurou por 209 anos,
e contou com 19 monarcas provenientes de 8 dinastias distintas. Nenhum desses governantes foi justo. Todos se afastaram dos preceitos de Deus, seguindo os passos de Jeroboão. Este rei optou por instrumentalizar a religião para seus objetivos políticos, temendo que seus súditos se dirigissem a Jerusalém para cultuar no templo, o que poderia ocasionar uma lealdade política aos reis de Judá. Para evitar isso, Jeroboão I mandou construir templos em Betel, Gilgal e Dan. Nesses locais, colocou ídolos em forma de bezerro de ouro, incentivando o povo a adorá-los como se fossem divindades. Todos os 19 reis do Reino do Norte trilharam esse caminho corrupto. Eram todos ímpios e cruéis, sem a busca pela presença de Deus. Durante esse período, o Senhor enviou profetas para confrontar os pecados dos reis e a conivência dos profetas, assim como dos sacerdotes que se deixaram subornar. Nesta época surgiram profetas como Amós, Oséias e Miqueias, que valentemente denunciaram as transgressões da nação, desde a corte até as comunidades mais humildes, passando pelos templos rivais e pelo comércio, levantando suas vozes contra a corrupção política e a degradação da religião. Acusaram os poderes executivo e legislativo da corrupção, levantando a bandeira de Deus. Eles expuseram a injustiça social e a opressão econômica, convocando o povo ao arrependimento, mas suas palavras foram ignoradas. Durante o governo de Acabe, impulsionado por sua esposa Jezabel, a nefasta adoração a Baal, o deus cananeu da abundância, se espalhou por Israel. Nesse contexto, Deus enviou o profeta Elias para expor essa divindade idólatra e desestabilizar a reverência pelo ídolo detestável. Apesar disso, Deus escolheu Eliseu para suceder Elias e conduzir um ministério extraordinário. No entanto, como Israel se mostrava surdo à mensagem divina, o Senhor utilizou instrumentos severos e chamou a Assíria para invadir a nação. A Assíria representava a punição de Deus contra Israel, um império agressor e sanguinário. Sempre que conquistava um povo, essa nação cometia atos de crueldade, deixando para trás cenas grotescas, como corpos desmembrados e cabeças empilhadas nas entradas das cidades dominadas, levando os sobreviventes a uma humilhação extrema. Após capturar a população do norte e aprisioná-la, o rei Salmaneser II enviou uma mescla de povos diferentes para a terra de Israel, criando uma diversidade étnica considerável. Ele compreendia que a desigualdade racial comprometia a viabilidade de uma nação. Dessa forma, em Israel formou-se um grupo misto conhecido como samaritanos, que se tornaram adversários ferozes do povo de Judá. O reino sulista, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, teve ao todo 20 monarcas, muitos dos quais eram justos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um governante justo ascendia ao poder, a nação experimentava prosperidade em termos econômicos, morais, sociais e espirituais. No Reino do Sul, a fim de cumprir a profecia que afirmava que o Messias descenderia da linha de Davi, apenas uma dinastia governava. Para se comunicar com o povo de Judá, Deus convocou diversos profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. No entanto, a nação também se deteriorou gravemente, ignorando os ensinamentos de Deus. Assim, Deus decidiu discipliná-los e enviou o exército babilônico, colocando-os sob o domínio de seus oponentes. O povo de Judá foi levado ao exílio na Babilônia. O reino sulista, conhecido como Judá, perdurou por 345 anos. Após 2 invasões, Nabucodonosor atacou Jerusalém, arrasou seu esplêndido templo e levou o povo ao exílio, deixando a cidade em profunda calamidade. O povo permaneceu cativo por 70 anos, conforme havia sido profetizado por Deus. Durante o período de cativeiro, Deus enviou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel, conforme foi revelado ao profeta Jeremias. Esse tempo foi marcado pela purificação do povo em relação à idolatria, além do surgimento das sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, os habitantes de Judá puderam retornar à sua terra natal. Nesse período, a Babilônia já havia sido conquistada pelo Império Medo-Persa. Ciro, cuja vinda foi anunciada por Deus 2 séculos antes de seu nascimento, permitiu que os judeus voltassem e reabriu as portas para o seu regresso à terra de Canaã.
A volta do povo aconteceu em 3 contingentes, sob a liderança de Zorobabel, focando na reconstrução do templo, sob Esdras, que tinha a missão de ensinar a lei, e sob Neemias, responsável pela restauração dos muros e pela reorganização política e espiritual da comunidade. Após retornarem do cativeiro e darem início à reconstrução do templo, os judeus passaram a enfrentar dificuldades. Primeiramente, os manipuladores samaritanos tentaram se juntar a eles na obra, com o intuito de causar instabilidade. Ao serem rejeitados, os samaritanos começaram a intimidá-los. Em seguida, redigiram uma carta ao rei Artaxerxes, acusando os judeus de tramarem contra o Império Medo-Persa. Em meio a essa amarga perseguição, a construção do templo ficou parada por aproximadamente 20 anos. Durante esse tempo, o povo diminuiu seu empenho pela casa de Deus e passou a se voltar mais para seus próprios interesses, dedicando-se à construção e embelezamento de suas residências, enquanto a casa de Deus permanecia em estado de abandono. Nesse período, Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias para convocar o povo ao arrependimento. A mensagem desses mensageiros teve um impacto imediato e profundo. A população se voltou para Deus com vigor, decidindo retomar a construção do templo. Assim ocorreu um grande renascimento espiritual, com uma reorganização das famílias e do sacerdócio, além de um retorno verdadeiro a Deus. Após cerca de 100 anos, uma nova geração surgiu. Embora as pessoas ainda frequentassem o templo e realizassem sacrifícios, não demonstravam mais respeito por Deus. Eles ofereciam animais defeituosos, como os cegos, doentes e coxos, como ofertas, desconsiderando a mesa do Senhor e a tratando como impura. Os sacerdotes perderam sua integridade e deixaram de transmitir os ensinamentos de Deus ao povo. A estrutura familiar sofreu enormemente. Os relacionamentos começaram a se deteriorar, resultando em divórcios. As pessoas perderam a crença na capacidade de Deus de julgá-las, o que levou a um relaxamento na entrega dos dízimos. Embora ainda visitassem o templo, sua conexão com Deus estava distante. Nesse contexto, Deus levantou Malaquias para convocar o povo ao arrependimento. Assim se concluiu o Antigo Testamento, 400 anos antes do nascimento de Cristo. Após o profeta Malaquias, houve um extenso período de 400 anos, conhecido como período interbíblico ou silêncio profético. Durante esse intervalo, foram produzidos escritos religiosos históricos, não canônicos, conhecidos como livros apócrifos. Foi também nessa época que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, resultando na renomada versão chamada Septuaginta. O Império Medo-Persa foi derrotado pelo Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. Após conquistar diversas nações e reinos, ele faleceu prematuramente aos 33 anos, lamentando não ter mais terras para dominar. Alexandre expandiu significativamente seu império, promovendo a cultura helenística e a língua grega, que posteriormente desempenhariam um papel crucial na rápida e ampla propagação do Evangelho. Após a morte de Alexandre, o império foi dividido entre 4 generais. Dentre eles destacaram-se os Ptolomeus, que governaram o Egito, e os Seleucidas, que administravam a Síria, frequentemente em disputa entre si. Israel alternava o controle entre esses 2 grupos. Nesse período, Antíoco Epífanes provocou grande indignação entre os judeus ao oferecer um porco em sacrifício sobre o altar do templo em Jerusalém, um ato considerado profundamente abominável por eles. Este evento marcou o início da revolta dos Macabeus, que terminou com a vitória de Judas Macabeu após um intenso derramamento de sangue. Posteriormente, em 63 a.C., Pompeu tomou Jerusalém, estabelecendo o domínio romano sobre Israel. Herodes o Grande foi colocado como governante. Herodes o Grande destacou-se como um administrador eficiente. Ele expandiu e embelezou o Templo de Jerusalém, desenvolveu o Porto de Cesareia, promovendo o comércio internacional e facilitando a disseminação de missionários pelo mundo, além de construir a fortaleza de Massada e diversos palácios e outras fortificações. Apesar disso, Herodes era uma figura insegura e de temperamento agressivo. O medo constante de perder o poder o assombrou ao longo de toda a sua existência. Após o falecimento de Alexandre, o império foi dividido entre 4 generais,
Destaca-se nesse contexto o controle exercido pelos Ptolomeus no Egito e pelos Seleucidas na Síria, que viviam em constante rivalidade. Israel, nesse período, alternava sua submissão entre um e outro grupo. Foi nesse cenário que Antíoco Epífanes provocou um ultraje aos judeus ao realizar o sacrifício de um porco no altar do templo em Jerusalém, algo que consideravam profundamente abominável. Ele contraiu matrimônio 10 vezes e teve vários descendentes. Ao unir-se com Mariane, uma mulher de origem nobre, ordenou a execução de todos os aristocratas de sua família por receio de perder o poder. A pedido de sua sogra, ele designou Arquelau, seu jovem sobrinho de apenas 17 anos, como sumo sacerdote em Jerusalém, mas posteriormente, percebendo que ele conquistava a simpatia popular, ordenou sua morte. Herodes não hesitou e ordenou que seus 2 filhos fossem enforcados. Antes de falecer, ele exigiu que sua irmã, Salomé, fizesse um juramento de eliminar pelo menos um membro nobre de cada família de Jerusalém, pois desejava que houvesse choro em seu funeral. Esse foi o homem que se inquietou ao saber pelos sábios que uma criança havia nascido na Judéia, destinada a ser o rei de Israel. Após a morte de Herodes, o Grande, por volta do ano 4 a.C., seu território foi dividido entre 4 de seus descendentes. Arquelau, um de seus filhos, assumiu o governo sobre a Judéia, Samaria e Edom. Ele foi um líder extremamente opressor, o que levou os judeus a apelarem aos romanos para destituí-lo. Preocupada com os frequentes conflitos na Judéia, Roma decidiu estabelecer ali um procurador ou administrador romano. Assim, teve início a administração romana na região. Temerosa, fugiu para o Egito, mas Herodes enviou emissários para persegui-la e eliminá-la. César Augusto o convocou a Roma devido às suas crueldades. Antes de viajar, entretanto, ele mandou executar sua esposa Mariane, temendo que ela tramasse contra ele. Durante sua ausência, enviou 2 de seus filhos a Roma para estudar. Sua irmã Salomé sugeriu que eles retornariam mais capacitados para assumir o trono. Naquela época, Pilatos era o governador que governava diretamente a Judéia. Esse estado catastrófico e essa situação política em que o povo escolhido de Deus se encontrava sob o poder odioso dos herodianos e à mercê da escravidão, sob o domínio dos romanos, fez com que a esperança política pelo Messias se manifestasse como nunca antes. Um clamor por libertação e redenção da escravidão ímpia. Foi então, nessa época, que Jesus, na plenitude dos tempos e cumprindo as profecias bíblicas, nasceu em Belém, na Judéia. O Verbo eterno se tornou carne e habitou entre os homens. Ele viveu entre nós, cheio de graça e verdade. Ele vestiu a pele humana, calçou as sandálias da humildade, andou em nossa terra, comeu nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz e ressuscitou em glória para nossa justificação. Tanto a cultura helenística quanto a romana se juntaram à contribuição judaica para a vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma, com a perseguição de Herodes. José e Maria escaparam para o Egito com o bebê Jesus, permanecendo lá até o falecimento do rei perverso. Após isso, retornaram do Egito e fixaram residência em Nazaré, a cidade onde viviam anteriormente. Foi nesse lugar que Jesus cresceu como filho de um artesão carpinteiro. Quando tinha 30 anos, ele deu início ao seu ministério, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, identificando-se com os pecadores que veio redimir. Naquele momento, enquanto Jesus orava, os céus se abriram e o Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande satisfação." Simultaneamente, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, conferindo-lhe poder para começar sua missão. Depois do Jordão, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, período em que foi tentado pelo demônio 3 vezes. O demônio atacou Jesus para derrubá-lo, mas o Filho o derrotou no deserto, sempre usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. O demônio derrubou o primeiro Adão no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo Adão no deserto. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para a Galileia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida terrena.
Ele entrou na sinagoga, pegou o rolo do livro de Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, curar e libertar. Jesus chamou 12 homens a quem deu o nome de apóstolos, investindo a maior parte de seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Ele percorreu a Galiléia, Pérea, Samaria e Judéia, pregando em cidades, vilarejos e campos. Ministrou em sinagogas, no templo, ao ar livre nas praias e também em residências. Proclamou sua mensagem tanto para grandes multidões quanto para pequenos grupos. Jesus foi a todos os lugares praticando o bem e libertando aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Ele curou enfermos, saciou os famintos, restaurou a visão aos cegos, fez os paralíticos se levantarem, permitiu que os coxos andassem, devolveu a audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os endemoninhados e ressuscitou os mortos. Foi a expressão máxima de Deus aos homens, conhecido pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é Deus encarnado. Jesus veio com um propósito claro. Para aqueles que o Pai lhe confiou, ele nasceu com a missão de morrer. Sua morte aconteceu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo destacou com ênfase que ele morreu pelos nossos pecados, conforme predito nas Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, também de acordo com as Escrituras. Sua morte não foi um acaso, tampouco sua ressurreição, uma surpresa. O inimigo utilizou diversas estratégias para mantê-lo distante da cruz. Mas Jesus avançou em sua direção como um soberano que se aproxima de sua coroa. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e venceu os poderes e autoridades espirituais, expondo-os ao ridículo. Na cruz, ele concluiu a obra da redenção. Na cruz, ele nos libertou. Nem mesmo a morte conseguiu detê-lo. No terceiro dia, Jesus ressuscitou para garantir nossa justificação. Antes de ascender ao céu, ele orientou os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai até serem revestidos de poder do alto. Em Atos 1:8, Jesus menciona a capacitação que seria dada pelo Espírito Santo e apresenta a estratégia de ação a ser seguida. Testemunhar tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria. Partindo de Antioquia da Síria, Paulo redigiu cartas dirigidas aos Gálatas, aos Coríntios e as 2 epístolas aos Tessalonicenses. Durante sua terceira jornada missionária, ele esteve na região da Ásia Menor, permanecendo por 3 anos em Éfeso, a capital dessa província. Foi de lá que ele escreveu as 2 cartas destinadas à congregação de Corinto. Éfeso, uma cidade cosmopolita com mais de 300 mil habitantes, abrigava o famoso templo dedicado à deusa Ártemis, Diana, uma grandiosa construção de mármore, 4 vezes maior que o Partenon de Atenas, sendo considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nos anos em que Paulo esteve na Ásia Menor, comunidades cristãs foram fundadas em diversas localidades da região, como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Devido à grave fome que atingiu o mundo durante o governo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, como consta no relato de Atos 18:2. Em resposta, Paulo organizou uma significativa arrecadação entre as igrejas gentias para auxiliar os necessitados na Judéia. Ao embarcar para Jerusalém, ele informou aos anciãos de Éfeso que o que o aguardava de cidade em cidade eram correntes e tribulações. No entanto, ele não considerou sua própria vida para cumprir seu ministério de proclamar o evangelho da graça de Deus. Antes de embarcar para Jerusalém, ele escreveu sua epístola mais robusta, a Carta aos Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do império e compartilhar a palavra com a igreja que estava sendo enviada por ela à Espanha. Apesar de levar ajuda financeira significativa aos pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e posteriormente transferido para Cesareia, onde foi acusado durante 2 anos pelos judeus sob a égide dos governadores Félix e Festo. Diante da tendência de Festo de entregá-lo ao Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Na viagem para a capital do império, ele enfrentou um terrível naufrágio.
O barco se despedaçou completamente, mas todos os passageiros e a tripulação foram milagrosamente salvos, conforme Deus havia prometido a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora mordeu a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da serpente e até usou seu servo para curar todos os doentes. Dessa forma, os habitantes de Malta enviaram Paulo a Roma, suprindo todas as suas necessidades. Na capital, ele permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos, residindo em uma casa alugada. Durante esse tempo, Paulo pregou para a guarda pretoriana, incentivou os fiéis a se dedicarem ao trabalho e redigiu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Depois desse período, Paulo foi libertado e escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Contudo, a partir de 64 d.C., a perseguição à igreja, que antes tinha um caráter religioso, passou a ser motivada por razões políticas. Assim, Paulo foi novamente aprisionado, sendo confinado em uma masmorra subterrânea, escura, úmida e insalubre. No dia 17 de julho de 64 d.C., a cidade de Roma, que na época abrigava mais de 1 milhão de habitantes, foi consumida por um grande incêndio. Nero, o imperador, vestido como um ator, subiu ao topo da Torre de Mas, de onde observou o impressionante espetáculo das chamas destruindo a cidade. Durante 7 noites e 6 dias, o fogo devastou Roma. Ao final, 70% da cidade havia sido arrasada. Dos bairros existentes, 10 foram completamente consumidos pelas chamas. O povo de Israel vagou em círculos no deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia que passaram espionando a terra. O deserto se tornou o maior cemitério do mundo, onde toda a geração que saiu do Egito pereceu, exceto pelos 2 homens que ousaram confiar em Deus. Após 40 anos de peregrinação, tivemos 6 anos de conquista da terra, sob a liderança de Josué, mas ainda havia muita terra a ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por meio de um chamado de Deus e de um empoderamento extraordinário. Após a morte de Josué, iniciou-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada o Período dos Juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual, com altos e baixos. Na vida de Israel durante o tempo dos juízes, o povo fazia o que bem entendia. Devido à dureza de coração do povo de Israel, eles foram oprimidos por muitos inimigos. Nesse período, Deus levantou líderes de grande estatura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, veio uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus reinasse sobre eles. Samuel, o último juiz, então ungiu Saul como rei de Israel. Saul reinou por 40 anos. Começou bem e terminou mal. Ele iniciou o seu reinado com humildade, mas depois sucumbiu ao orgulho, à crueldade e, por fim, à rebelião e apostasia. Após ele, Davi reinou em seu lugar também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. O seu reinado foi bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e se tornou o rei mais destacado de Israel, acumulando riquezas, conquistando terras, derrotando exércitos, andando com Deus e sendo um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter cometido graves pecados contra Deus, sua família e seu povo, ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. Da sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, seu filho Salomão reinou em seu lugar por 40 anos. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus lhe concedeu sabedoria e riquezas. Ele se tornou um homem renomado em seu tempo, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz durante seu reinado. No entanto, devido às suas muitas esposas, seu coração se afastou. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar o seu futuro, a sua história. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a solidão e prover tudo o que você precisa. Entre no seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Ele vai te ouvir. Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo,
Não se esqueça de curtir e inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo e deixe sua opinião nos comentários abaixo.